Será que um dos suplementos mais famosos do mundo pode estar sendo usado do jeito errado? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás do Whey Protein para desvendar, com base em dados, qual é a estratégia exata para turbinar os resultados do treino. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Pensa só, muita gente investe uma grana em suplementos, mas sem a estratégia certa, o resultado pode não ser o esperado. Então, bora ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Para começar, vamos falar de um conceito que, olha, quem treina com certeza já ouviu por aí, a famosa janela anabólica. É uma ideia que todo mundo conhece, mas que na verdade nem sempre é bem entendida. O que sempre se disse é que existia um período de tempo bem curto e super crítico logo depois do treino, para maximizar a recuperação e o crescimento dos músculos. A lógica era simples: se não tomasse o shake rapidinho ali, já era, perdia os resultados. Só que é aqui que a história começa a mudar. Uma meta-análise, que é basicamente um estudo gigante que junta os resultados de vários outros, tá virando esse jogo. Ela tá trazendo uma resposta bem mais exata e, vou te dizer, até meio surpreendente. Vamos ver o que essa pesquisa descobriu. Tá, mas para a gente entender o porquê dessa mudança toda, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como funciona o motor que constrói músculos no nosso corpo. E o nome do jogo aqui é síntese de proteína muscular, ou SPM, para facilitar. É esse processo que a gente quer otimizar ao máximo. Pensa assim, é ele que literalmente reconstrói as fibras musculares, deixando elas maiores e mais fortes do que eram antes. Beleza, mas como é que a gente liga essa tal de SPM? Então, a ciência descobriu que existe uma via de sinalização, tipo um caminho, que funciona como o interruptor principal de todo esse processo. O nome dela é via AKT/mTOR. É ela que aperta o start para a construção muscular começar. E o legal é ver como tudo se encaixa. É um passo a passo. Olha só. Primeiro, o treino de força manda um sinal mecânico para os músculos. Depois, os aminoácidos do whey entram em cena com o sinal químico. Juntando esses dois sinais, o que acontece? O interruptor mestre, a via AKT/mTOR, é ligado. E aí, meu amigo, o motor começa a roncar e a síntese proteica dispara. E é exatamente aí que entra o Whey Protein. Mas afinal, por que ele é tão bom em ligar esse motor de construção de músculos? O segredo, como a gente vai ver, tá todo na composição dele. Basicamente, o whey tem 2 superpoderes. Primeiro, a digestão dele é super rápida. Isso significa que os aminoácidos chegam voando nos músculos. E segundo, que é talvez o mais importante de tudo, o whey é lotado de um aminoácido chamado leucina. E a leucina, gente, é a chave que liga a ignição daquela via MTO que a gente falou. E essa citação do estudo resume tudo perfeitamente. Ela deixa claro que a leucina é a peça-chave. É tipo o ingrediente principal da receita, o que realmente faz o processo de síntese proteica acontecer com força total. Beleza, já entendemos a parte da biologia, né? Agora vamos para o que interessa, os números. O que essa meta-análise, que juntou dados de 21 estudos diferentes, descobriu de verdade? E aqui vem a grande virada de chave, a grande revelação do estudo. Presta atenção. O maior pico de síntese proteica, um aumento de 2,5 vezes, aconteceu quando o whey foi tomado 45 minutos antes do treino. Isso mesmo, antes e não depois. Isso muda completamente o jogo sobre a hora certa de tomar o shake. Tá, e a quantidade? Quanto tomar? A ciência também tem uma resposta para isso. Parece que existe uma dose de ouro, que fica entre 20 e 40 gramas por vez. Essa é a quantidade que se mostrou mais eficiente para dar aquele boom na síntese proteica. Tomar mais que isso, pelo visto, não faz grande diferença. Olha só que legal esse gráfico. Ele põe o whey lado a lado com outras proteínas famosas. E não tem nem discussão, né? O whey tá lá na frente, disparado, mostrando os ganhos mais consistentes e mais altos na síntese proteica depois do treino. Então, para a gente visualizar o processo todo, essa linha do tempo é perfeita. Funciona assim. 45 minutos antes do treino, a gente toma o whey e prepara o corpo. Aí, durante o treino, vem o estímulo do exercício. Mais ou menos 1, 2 horas depois, aquele nosso interruptor, o AKT/mTOR, tá a todo vapor. E o resultado final? O pico da construção de músculo mesmo acontece lá na frente, de 3 a 5 horas depois. Ok, vimos um monte de ciência, né? Mas como a gente usa tudo isso na prática? Vamos montar agora um plano de ação, um guia bem direto ao ponto. Essa tabela aqui é praticamente uma colinha para não esquecer. A ação é simples. Tomar de 20 a 40 gramas de whey protein uns 45 minutos antes de começar a treinar. E qual o resultado?
A gente maximiza a ativação daquela via de construção muscular, a janela anabólica fica maior e, no final das contas, a síntese de proteína vai lá para cima. Então, para fechar com chave de ouro, vamos aos pontos principais. Primeiro, a janela anabólica existe sim, mas ela é bem maior e mais flexível do que a gente imaginava. Segundo, a hora de tomar whey importa, e tomar antes do treino pode ser o pulo do gato. Terceiro, a dose certa faz toda a diferença, então o ideal é mirar entre 20 e 40 gramas. E por último, o grande segredo do whey é seu alto teor de leucina. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A ciência já esclareceu bastante a questão da proteína. Mas e os outros suplementos que muita gente usa no pré-treino? O que será que os estudos dizem sobre eles? Quem sabe isso não é assunto para um próximo papo nosso. Valeu por acompanhar até aqui.